E aí eu quero começar pedindo para a senhora falar o que se entende por beleza e o que é estética. O conceito de beleza é extremamente complexo e de modo algum eu teria a pretensão de oferecer e dizer beleza é. Beleza é uma preocupação do ser humano desde tempos remotos. É uma busca. É fácil identificar, mesmo sem grandes estudos, pela manifestação até em cavernas, em todos os objetos nas antigas civilizações. Há sempre uma necessidade do ser humano. E essa necessidade, é uma palavra-chave, é a necessidade de perfeição. Então, vamos tentar ligar beleza com perfeição. No entanto, isso já vai para um caminho extremamente difícil, porque também o que é perfeição? Então, eu organizei, sem querer fazer a história da beleza, um ponto de partida em Platão, porque é na Grécia Antiga, clássica, que realmente se começa a sistematizar. Mas, como eu falei antes, não quer dizer que nas outras civilizações não existissem. Hindus, chineses, hebreus, egípcios, caldeus, há sempre manifestações, etruscos, fenícios. O que interessa, e por que eu falo em Platão, é porque ele tentou definir. Mas ele define de uma maneira que absolutamente hoje não se aceita como algo que tenha uma vida própria, um ente, assim como outras definições de Platão. Então, a beleza abstrata, como um ser. Então, nós não vamos fazer história, como eu falei agora, vamos ver a forma que começa a ser consistente, que é somente, vejam bem, depois de muitos séculos, na Idade Média. Então, vários autores tentaram, especularam, relacionando com a verdade, relacionando com a cognição. No entanto, o que permanece até hoje é que há 3 pontos substanciais do pensar, que são o belo, o bom e o verdadeiro. O belo e o verdadeiro e o bom são chamados também universais, mas se revestem de características particulares. Nós hoje vamos trabalhar somente a questão do belo. É uma palavra que no latim rudimentar, no Império Romano, era próxima a bom. Depois é que se separou. Então, isso também é curioso. São Tomás relaciona muito com a intelectualidade, mas o que penso será mais interessante é começar somente no século XVIII. Por quê? Porque no século XVIII é que se firma, e daí todo o romantismo germânico, o que é estética. Isso foi muito falado quando nós preparávamos, porque estética hoje se usa como dicas de se fazer belo. O que é interessante, é importante, é uma relação boa, mas, enfim, a estética aparece num texto de Baumgarten, um sujeito, um filósofo que viveu só 48 anos, nasceu uns 10 anos antes de Kant, e escreveu um texto no qual usa pela primeira vez a palavra estética. Estética vem do grego e é exatamente essa apreciação do belo. Ele pula a transformação da língua latina. Mas eu quero relacionar com ética porque são as 2 faces da filosofia que nos interessam. Essas 2 faces olham em conjunto. Não é como Deus Janus, que uma olha para o passado e outra para o futuro. Elas têm alguma ligação, mas não têm uma dominação. A questão da estética, então, é apresentada por Baumgarten e
o filósofo mais importante, que é o Kant, que introduz a modernidade, que nasceu 10 anos depois e viveu 80 anos, ele entra no século XIX, é, sem dúvida, a pessoa que estabelece a estética. E é um livro que se chama Crítica do Julgamento Estético, em que ele se questiona, ele pergunta. Uma curiosidade é que Kant jamais saiu de sua pequena cidade, Königsberg, na Alemanha. A experiência artística dele era muito reduzida, mas as intuições. Então, eu não sei se eu paro aqui ou você faz outra pergunta, como você acha melhor, Bruna. Eu continuo dizendo que Kant estabelece os princípios do julgamento e da relação, que hoje é moderníssimo, da subjetividade. Sim. Aí eu posso entrar em características ou outro caminho, sim, dependendo de como as pessoas estão querendo, porque eu estou a serviço e absolutamente eu não quero impor. Sim. A senhora falou no início sobre essa preocupação do conceito da beleza, né? Desse entendimento desde os tempos mais remotos. E como se pode entender essa ideia de beleza ao longo da história? Bem, a primeira coisa é que não é universal. A beleza é um conceito contextual, histórico, social, e, portanto, é diverso de acordo com as épocas e os lugares. A tentativa de universalizar é, como eu me referi no início, de Platão, quando coloca como um ser em si mesmo. Mas isso foi caindo, o próprio Aristóteles, que era o aluno e que colocou a parte mais prática, embora não tenha se detido em estudos sobre o belo, mas dá para se deduzir das suas ideias que era diferente. Então, uma coisa que chama a atenção é a preocupação, como eu falei, que começa no século XVIII e que depois passa no século XIX, mas é resultado do Renascimento. Novas formas de pintura, de escultura, de música, de poesia, porque a beleza não é algo abstrato, ela se manifesta. No entanto, ela não tem mais essa questão de paradigmas. No Renascimento, ainda há teorias rígidas, linhas, questão de perspectiva, questão de proporcionalidade, e isso vai ser rompido, eu volto sempre a dizer, no século XVIII, quando se diz que, e aí é o Kant, o belo é aquilo que eu acho belo. É o sublime na minha percepção, no meu reconhecimento. É sempre um impacto. É muito interessante que vários autores, a partir daí até hoje, colocam o belo como algo impactante, embora não necessariamente o harmonioso. E outro detalhe, num dos cursos que eu fiz sobre estética com o professor Desson, que a estética não é decoração. Arte não é algo decorativo. Então, é algo que instiga. Então, vai instigar de forma diferente conforme aquela pessoa. Então, eu queria frisar isso. A subjetividade é muito forte. É a relação entre o belo que se apresenta e aquilo que a pessoa é. Isso, no início do século XX, se estabeleceu muito fortemente, também na Alemanha, com a Gestalt, porque cada pessoa tem uma construção de percepção, não é um dado fisiológico, como a sensação, que todo mundo tem que ver a mesma cor, porque é um raio com aquela medida, a luz que é emitida, então todo mundo tem que ver, ou então tem que fazer um exame de vista. Mas a percepção é exatamente a abertura para a experiência pessoal, para a vida pessoal, diante do fenômeno. Isso é uma reviravolta
que foi possível graças ao que Kant coloca como julgamento, quando diz que o belo é aquilo que eu julgo belo, rompe com todas as premissas estabelecidas antes, e a influência foi muito grande em Goethe, que não só grandes artistas, mas escreveram sobre o belo. Schiller, não só o grande poeta, mas tem um tratado sobre a beleza. Todos esses que avançam pelo século XIX. E eu lembro dois autores quase contemporâneos, e a Bruna até pediu, e na hora eu achei, sei lá que eu vou falar, mas é o Maritain, que nasceu em 1889 e morreu em 1973, e o alemão, Maritain francês, o Hildebrand, que nasceu em 1888 e morreu em 1977. Há uma conexão grande nos escritos deles, nos cursos que deram, mas tem suas diferenças, caberia em outro momento explicar, e inclusive na universidade eu ofereci um semestre inteiro na pós-graduação, a Bruna fez no ano passado, primeiro semestre, só a estética em Hildebrand. Atualmente nós estamos trabalhando muito o Maritain, mas de qualquer maneira são autores fortes. Mas o grande tratado que abre novidades é de um filósofo inglês chamado Zilber, que em 1959 escreveu sobre a estética. Então, é interessante ver a contribuição de cada um, porque nós sabemos, como dizia Isaac Newton, que estamos sempre sobre os ombros de outros. Então, não adianta pegar alguém de repente e dizer, tirou do nada o conceito de estética. Cada autor sabia todos os outros anteriores. Então, quando, por exemplo, a fenomenologia surge no fim do século XIX, é uma riqueza imensa. E ao dizer que o fenômeno só existe porque eu participo do fenômeno. Quando se fala, às vezes, em subjetividade, algumas pessoas ficam pensando que são os franceses do fim do século XX. E aí já deu para ver que não é bem assim. A subjetividade é importantíssima porque cada pessoa é única, é irrepetível. Então não se pode padronizar o belo. Dentro de uma determinada cultura, de um grupo de pessoas com afinidades, haverá uma convergência. Mas não podemos, de modo algum, pensar numa forma, que era o que havia anteriormente. Agora, há detalhes interessantes, curiosos em estética. Por exemplo, por que as pinturas na Idade Média, Frangélico e outros, são todas planas, achatadas? E eles não tinham a noção de volume. E quando surgem, por exemplo, no Renascimento, as mulheres de Rubens, alguma mocinha hoje em dia podia dizer, puxa, mas elas são gordas demais, não é uma coisa que eu acho bonito, isso não é estético. Apenas eles queriam mostrar que sabiam fazer volumes. É muito interessante esse corte. É um exemplo que eu costumo dar. Não importa se as mulheres eram assim e eram achadas bonitas assim. Mas, até hoje, quem olha uma pintura, quase que vê em terceira dimensão. A grande descoberta dessa capacidade de expressar o belo na pintura como se fosse uma escultura. E aí nós podemos dar vários exemplos. Uma coisa também da subjetividade é que há uma relação do fenômeno com o fato. E aqui eu faço um parênteses só para lembrar que fenômeno não quer dizer extraordinário. Fenômeno é tudo que acontece. Então ele é um fato. Agora, que tipo de fato leva àquela manifestação? Se nós formos para a grande pintura do século XX de Guernica, Picasso joga aquela pintura como um grito
de horror, de raiva, de protesto, com a explosão que destruiu a cidade na guerra civil. Então, é muito importante conhecer isso. Estar sempre com os pés no chão. Porque o lucro é maior. Claro que uma pessoa pode, eu antecipo qualquer pergunta desse tipo, diante de Guernica, sem saber nada, ser tocado. São palavras muito fortes, batido, até quando nós lemos assim, é um impacto. Então, vai se sentir diante do belo sem conhecer a história. Eu não estou dizendo que é uma condição sine qua non. No entanto, por isso existe a história da arte, existem cursos de apreciação musical, de apreciação pictórica. Sempre há uma possibilidade de se melhorar, mas o sujeito em si mesmo, intuitivamente, busca o belo. Agora, ainda nessa ideia, há, depois de Hume, que ainda é no século XIX, um dado novo, contundente, em que ele diz que é o prazer e o desprazer, a dor, o disforme. E aí nós sabemos que hoje a arte vai por todos esses lados. Na França, principalmente quando foi o dadaísmo. E é uma coisa que hoje é incontrolável alguém querer dizer o que é o belo e o que não é. A senhora falou no início dessa parte que o belo é algo impactante, né? Não necessariamente harmonioso. E a Luzineide, nossa colega que está aí, ela perguntou se o impacto seria aquilo que afeta. Essa palavra é exatamente uma das que eu precisava ter dito. Afetar. Ninguém passa impunemente, ninguém deixa, não há neutralidade diante do belo. É aquilo que afeta. Aliás, é um dos termos a Lucineide chegou a fazer do curso do Hildebrand, porque afetar no sentido, inclusive, de modificar, de fazer pensar depois, de trazer novas especulações. Então, foi muito bom você ter lembrado e eu agradeço. O impacto é algo que afeta. Pode ser prazer ou desprazer, como dizia Hume, mas ninguém sai da mesma forma depois de estar diante do belo. E aí uma coisa que eu preciso falar, porque eu estava só me referindo a obras de arte, o belo é visto na natureza, animais, minerais, vegetais, os seres humanos, que são os animais, têm a sua beleza. Há autores, isso se discute muito, um dos cursos que eu fiz, que chegam a dizer assim, um sapo é belo, porque dentro da forma de ser sapo da natureza, então ele é belo. Mas você pode dizer que não é. É curioso isso. Então, o belo está na natureza e na cultura. Cultura considerando tudo que é artificial. Eu me lembro que uma das vezes que eu fui participar de um simpósio nos Estados Unidos, me pediram que escrevesse sobre algo impactante do belo. E eu escrevi a Pietà de Michelangelo. Quer dizer, para participar você tinha que demonstrar, tinha que escrever algo de sua escolha. E o ano passado eu escrevi o Corcovado, o Cristo e o enclave toda a montanha. Quer dizer, são coisas que me tocaram, me afetaram. Pode alguém dizer, não, na Pietà eu passei lá, não me afetou, então eu não vi o belo nela. É essa liberdade do ser humano que foi respeitada com um processo lento da estética, do que é o belo. Pergunta, viver em uma casa organizada é um conceito de beleza? Uma letra cursiva caprichada na infância é um conceito de beleza? A senhora pode falar um pouco sobre isso? Sim. Essa questão da organização é algo que vem da Grécia clássica. Ao esculpir um rosto, tinha que ter
uma dimensão proporcional dividida entre o queixo com a boca, depois o nariz, depois a testa. A lateralidade é um fator. Na realidade, hoje, filosoficamente se pensa que a vivência organizada lhe dá mais chance de se desorganizar. Também é usado na psicologia infantil. Se há parâmetros, é mais fácil de saber quais são e quais os que eu quero romper. E se tudo é um caos, não se chega a nada. Essa palavra é muito importante em grego, porque caos é a desorganização. E cosmo é a organização. E nós vivemos no cosmo. Não há satélites esbarrando, nem planetas esbarrando no outro. Há leis. Então, eu estava querendo evitar essa palavra, porque leis podem levar a um aprisionamento. A organização é a própria pessoa que vai dizer qual é. Dizem que o Barão de Rio Branco tinha a mesa de trabalho dele amontoada de papéis, de objetos, tudo, mas ele sempre sabia o que ele queria pegar e o que ele achava. E ele, quando procurava, encontrava. Outras pessoas gostam de escaninhos, de gavetas com etiquetas coladas. Isso é muito pessoal. Agora, quanto à letra, é interessante que se faça na alfabetização um exercício da letra cursiva para que se torne legível. Apesar de que hoje é que está havendo essa preocupação novamente, porque logo que apareceu o computador, deixaram de lado. Porque vai só digitar. Não é verdade. Então as escolas retornaram a essa preocupação. Mas esse belo da letra é muito bom, boa pergunta, mas eu nem sei se a Elizabeth sabe dessa história, porque até o início do século XX, meados do século XX, os grandes colégios na Europa, e alguns que trouxeram para o Brasil suas instituições, tinham letras próprias como marca. Quer dizer, você lendo uma carta, um texto, você dizia, estudou no colégio tal. E como aqui no Brasil os colégios, muitos eram de origem europeia, havia essas letras. Ora, isso é, de certa forma, inconcebível, porque é encaixar cada aluno ou cada aluna na moldura da proposta de um colégio para ser uma marca. Mas é uma coisa só como curiosidade. Depois isso se abriu tanto que não se ensinava mais a escrever, porque se supunha, eu repito, que não ia ser mais necessário. E agora eu vejo há alguns anos que as escolas estão de novo preocupadas que a criança consiga, inclusive com um outro detalhe, a postura anatômica, que é bela também. Então, a beleza é completa, do ato de escrever e da escrita, que é o produto. Maravilha. Pergunta qual o conceito contemporâneo de estética e qual a dimensão estética na educação? Então, são duas perguntas, né? São duas perguntas bem diferentes, mas muito interessantes. Bem, como eu falei antes, não se tem o conceito contemporâneo de estética, porque várias linhas foram se formando e ganhando força e são válidas. De uma maneira geral, há o encontro ao se dizer que a estética é filosofia. A estética não é técnica. Que, aliás, eu sempre digo em aula, meus alunos já conhecem esse jogo de palavras, porque o que a gente chama técnica, parece que vem de técnes na Grécia, mas técnis era outra coisa, poiesis é que era o fazer, e virou que técnica é o fazer, então a tradução ao longo do tempo perde. Então, estética é uma filosofia, então é uma especulação, é um espanto. Filosofia é a coisa mais importante que há no mundo, porque é um questionamento. Quem eu sou, por que eu estou aqui e para que eu estou aqui.
é uma coisa dificílima, não se chega, ninguém se completa como filósofo, ninguém põe um ponto final. Então, a estética não tem ponto final. Pode você, Cristina, continuar e fazer um belíssimo trabalho. Então, a estética é uma faceta da filosofia, como eu ainda disse há pouco, da ética. Para ser bem preciso, a filosofia é composta de 3 grandes eixos. A lógica, que se preocupa com a racionalidade, com a cognição dentro das normas. A ética, que é o bom. Então, se a lógica se preocupa com esse rigor, é a busca da verdade. A lógica, que aliás é uma disciplina que todo mundo deveria estudar na faculdade, porque dá condições de falar dentro de algo que o outro compreenda e escrever também. Então, a lógica é a busca da verdade, que eu tinha falado já nos 3 universais. O bom é na ética. Qual o meu comportamento que leva à felicidade do outro? O que devo fazer para o bem comum? Isso é a ética. E a estética é o belo, é a busca do belo. E aí existe uma coisa interessantíssima que é a reverência. Diante do belo nós somos impactados, afetados e somos reverentes. Aquilo é algo que transcende a minha pessoa. É muito importante ver essa relação. É subjetiva, mas transcende. Não aprisiona. Muito bom. E ela tem essa outra pergunta, qual a dimensão da ética na educação? Sim, a dimensão estética na educação, nós todos sabemos que educação é caminhar para um telos. E daí se falar em educação integral, que não quer dizer tempo integral. Quer dizer, todas as características, tudo que é da pessoa. É o humanismo integral. É fazer daquele ser humano alguém que ultrapasse o meramente humano. Meramente humano no sentido animal. Então, toda a educação tem um telos. A criança nasce livre, mas não sabe que é livre, nem tem como usar essa liberdade. Eu não posso deixá-la ir até uma varanda e pular. Então, a liberdade é uma construção daquilo que já é da própria pessoa, a dignidade junto com a vontade. Então, isso tudo, em relação à estética, ganha muito valor. Lembrar que a estética é relacionada a um ato de vontade. Então, a educação tem todo esse fim, porque quando se fala em telos, telos quer dizer finalidade, e é uma das coisas mais importantes que distingue, por exemplo, a educação da sociologia, antropologia e psicologia, que são 3 áreas importantes sobre o ser humano, mas que têm outra perspectiva, que não é levar alguém a algum lugar. Educar é trazer a pessoa com aquilo que ela tem de interior, suas potências, e transformá-la em ato. E com uma finalidade. Por isso que o educador vê na frente. Isso é que ela se diz teleológica. A educação é uma atividade teleológica onde há 2 sujeitos, no mínimo, e que um tem uma missão de fazer com que o outro consiga se construir. Mas enquanto é criança, aponta. E aí eu venho com um filósofo que é do início do século XX, o Kilpatrick, que diz, é uma frase que eu uso muito, tanto em sala de aula como na vida prática: o educador é aquele que deve se tornar dispensável. Quer dizer, haverá o momento do voo solo, mas enquanto é uma criança, é absolutamente desastroso deixar que ela siga sozinha. Ela precisa de uma postura teleológica das pessoas que estão em torno dela. Muito bom, professora. Que desafio para educadores e que honra, né? Sermos educadores. Temos aqui ainda 2 perguntas, a gente ainda tem uns 20 minutos. Eu acho que dá para a senhora responder ainda essas.
A primeira é do seu irmão, Newton Sucupira. Ele diz o seguinte: entendi que conceitos de beleza e estética têm associação com local, sociedade e tempo, e, portanto, não universal. Como você vê o impacto do aumento da conectividade das pessoas nas diferenças dos conceitos? Essa conectividade, inclusive pela internet, pela rapidez da informação, dá a possibilidade de acesso maior que permite, então, que se tenha condições de vivenciar semelhanças. Mas não necessariamente a conectividade vai levá-las, porque é preciso lembrar que cada pessoa é única e irrepetível. E nessa sua individualidade, que não é individualismo, ela toma contato com os outros, com o mundo. Hoje pode acionar o tempo todo o computador e ver pinturas, e ouvir músicas. Eu me lembro que numa das aulas, não sei se a Bruna lembra, eu levei a Madonna de Salvador Dalí e uma Madonna de Rafael, para compararmos. E na sala foi uma novidade. Mesmo com os tempos de conectividade, nem sempre ela é levada para essa apreciação da obra de arte. Eu não sei se era por esse caminho para responder, mas eu entendo que, à medida em que nós caminhamos para o que McLuhan disse na primeira metade do século XX, de que o meio é a mensagem e que nós todos vamos viver no que ele chamou de aldeia global, é essa conectividade. E claro que vai respingar sobre a beleza, mas de modo algum voltar ao sonho, que por isso mesmo se fala, ao ideal de Platão. A liberdade é muito importante. Nós temos que estar junto de todas as pessoas, conectados, mas sempre respeitando. E esse respeito é algo que realmente só se vem com a educação. Aí eu queria, talvez não seja mais responder, mas dizer uma informação que está num dos meus artigos sobre estética, mas que eu achei muito curioso. Há mais ou menos 40 anos, em Boston, começaram a colecionar peças, quadros que as pessoas jogavam fora, costumavam botar em calçada quem ganhou e não gostou, e hoje existe o MOBA, Museum of Bad Art, como um desafio a se pensar o que é um museu de belas artes. Então é muito interessante essa forma de mostrar que alguma coisa que hoje é um grande prédio com muitas peças, que haveria alguém que achasse aquilo mais bonito, com mais beleza, que lhe afetasse mais do que a outra coleção que é tradicionalmente rotulada de belas artes. Então, tudo isso é possível numa conexão que nós temos hoje com as coisas e com as pessoas. Reduzimos. Qualquer pessoa depois disso pode ir lá no site e ver o Museu de Bad Art. Porque eu falei, qualquer outro texto, ou conversar, como nós estamos fazendo essa conversa. Então, isso me dá muita alegria, porque é a maneira de servir. Eu sempre quero partilhar alguma coisa que se aprende com os outros, e hoje é mais fácil. Verdade. Professora, tem ainda aqui duas perguntas, perguntando quanto a senhora acha que a tecnologia influencia na estética. E tem uma outra pergunta dela também, que é quanto a visão pessoal de estética pode afetar sua vida social. São duas perguntas diferentes, mas da mesma pessoa. Aí a gente encerra, né? Bem, a técnica é fundamental, porque, como eu disse ainda há pouco, alguma coisa que vem da episteme, que vem da ciência, que é possível aplicar.
Então, se você pode fazer algo com mais recursos tecnológicos, você pode fazer crescer. No entanto, não necessariamente. Não é porque houve uma técnica mais aprimorada que o produto será de maior beleza. A técnica é uma coisa que avança na minha figura, do meu corpo, da minha capacidade. Isso me remete a uma pergunta que uma vez fizeram a uma outra filha minha, o que é que eu usava para mandar texto para as pessoas? Qual é a tecnologia? Aí a Juliana respondeu, lápis e papel, caneta e papel. Porque primeiro eu escrevo, porque eu estou ouvindo uma pessoa falar. E eu não vou com meu notebook. Então eu escrevo, chego em casa e eu digito. Entende? Quer dizer, eu quero lembrar isso, que um lápis já é técnica. Uma colher é técnica. Não ficar pensando que só o que há de mais sofisticado. Embora hoje se tenha o que era inimaginável e que amanhã já vai ter mais. E que eu não consigo acompanhar. Eu não sei nada disso. O meu conhecimento é muito reduzido. Vocês viram a dificuldade que eu tive para entrar na live. E a outra pergunta dela, qual foi, por favor, repete? A senhora falou tecnologia e quanto a visão pessoal da estética pode afetar a vida social? A vida social. Isso é muito importante para qualquer âmbito. A vida pessoal afeta a vida social, em círculos concêntricos. Os que estão mais próximos, da família, do trabalho, do lazer, e isso vai aumentando. Então, se a pessoa tem uma perspectiva, partilhando com alguém, já o social vai crescendo. O social é nesse sentido de polis, é o sentido proposto mesmo por Aristóteles. Nós somos todos animais sociais. Isso é muito importante. O ser humano é um animal social. Então, aquilo que é da sua pessoa, daí a importância da educação para termos muito cuidado com a nossa pessoa. Muito respeito a si próprio, da sua dignidade para não ferir a dignidade do outro. Muita consciência, que é uma palavra que também, porque é tanta coisa que a gente usa muito em aula de estética, a consciência do belo, a consciência da importância do belo na vida das pessoas. Então, essa pergunta fecha a nossa exposição com esse sentido. Toda pessoa é responsável pelo seu eu, porque está irradiando para todos os outros. E aí, voltando, porque eu gosto sempre, até quando eu oriento, que a gente dá um nozinho com a conclusão, com o objetivo, voltando àquela ideia que a Bruna falou, que algumas pessoas pensavam que a estética era cuidar de beleza, isso eu não sei, eu nem poderia ajudar ninguém, mas dentro de um mínimo, é preciso que a pessoa tenha uma aparência de higiene, de bem-estar, não é uma coisa negligenciada, relaxada, intencionalmente, entende? Por isso que os cânones de beleza, vamos dizer, de um rosto, caíram por terra. Qualquer rosto é bonito, porque se alguém achou que era bonito. Agora, não quer dizer que a pessoa vá andar suja, relaxada, falando errado. Isso tudo é a estética da pessoa. É a elegância. O Hildebrandt, que eu citei muito en passant, tem um capítulo sobre o que é a elegância na estética, que não é seguir a moda nem comprar coisas caras, mas aquilo em si que se manifesta para o outro. Então, eu acho que essa é